O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Todos os anos, mais de 800 mil pessoas cometem suicídio de acordo com um estudo da Organização Mundial da Saúde. O Brasil ocupa o 8º lugar neste ranking. Apesar da quantidade de casos, pouco se estuda e ainda menos se fala sobre o assunto no nosso país. E é difícil para a sociedade combater e prevenir problemas considerados tabu. Hoje, o Intese fala sobre o suicídio e apresenta um estudo que pesquisou as cartas de suicidas. O Evandro de Melo Catelão investigou durante o doutorado em Letras na Universidade Federal do Paraná inquéritos policiais brasileiros de 1896 a 1940 e outros documentos de pessoas que se suicidaram ou tentaram o suicídio. O pesquisador realizou um estudo textual destes materiais e é sobre o trabalho dele que falamos hoje no Intese. Bem-vindo, Evandro. Obrigado. Evandro, o suicídio é um tema tabu na sociedade brasileira e você que decidiu estudar esse assunto, por que você acha que é tão difícil falar sobre esse tema no nosso país? Acho que, a princípio, a gente tem que pensar, por exemplo, que até a divulgação do suicídio é meio que um tabu, não é? Quando eu fui desenvolver a tese, por exemplo, na verdade, quando eu fui tentar localizar a tese, eu já encontrei um problema, uma barreira, já para localizar os próprios documentos, não é? Como, enfim, localizar o documento, ou como chegar numa família e pedir, né, nesse momento de dor, deixou por acaso uma carta ou alguma coisa assim, não é? Então, realmente, se formos pensar, é algo que para as pessoas é um pouco difícil, né, de comentar ou de falar. E você estudou, né, o suicídio e ele tem diferentes percepções, esse assunto, de acordo com a cultura, ou com a história, ou com a religião que é dominante em cada momento. O que você conseguiu descobrir sobre o tema do suicídio estudando ele? Bom, eu fiz uma pesquisa de alguns trabalhos, né, eles são raros, na verdade, os trabalhos sobre suicídio, mas um deles, em especial, da Diana Agreste, né, ela que vai tratar do estudo do suicídio, sobre a perspectiva, na verdade, sociológica, ela acaba por trazer, o trabalho dela, algumas sequências de fatos, ou, vamos dizer, colocar assim, alguns sentidos que as pessoas acabam atribuindo à vida ou à morte, para, a partir disso, tentar conceituar o que seria suicídio, né? Então, eu parti, basicamente, deste estudo para, a partir disso, tentar, na verdade, ou organizar a minha pesquisa, né? Tentando localizar uma outra forma, ou a melhor forma de trabalhar com os documentos. E é possível também tentar entender o suicídio a partir do motivo que leva a pessoa a tomar essa decisão? Por exemplo, aquele suicídio heróico, ou por uma causa, ou por amor. É possível identificar dessa forma? Sim, sim. Como eu citei, a Agreste, ela acaba por definir ou trazer algumas crenças, né, que ela coloca como crenças fundadas e crenças infundadas a respeito do suicídio, não é? Quando eu fui organizar os capítulos da tese ou o material que eu tinha coletado, eu acabei seguindo essa perspectiva dela, não é? Ela coloca, por exemplo, como crenças fundadas, seriam aquelas que, por uma estatística ou algo assim, você tem um certo crédito, não é? Em relação ao motivo pelo qual, ou o motivo que as pessoas acabam dizendo, vou cometer suicídio em função disso. E as infundadas não é? Seriam, por exemplo, crenças sociais em relação ao suicídio de uma forma geral. E o que eu cheguei na minha tese em relação, porque a Agreste ela não é brasileira, mas o trabalho dela, ela acabou guiando a minha tese. No Brasil, a gente tem segue por algumas motivações bem particulares ou bem gerais em função disso. O ato heróico, como você colocou, seria uma delas, o amor principalmente, não é? O amor como motivo para suicídio. Além disso, por exemplo, problemas financeiros, não é? E o que eu percebi que
essa questão, uma motivação para o suicídio, ela tem uma relação também histórica e a forma como as pessoas pensam, ou o que elas acreditam ser a morte, ou de que forma enxergam a morte, não é? Para a partir daí escrever um documento, ou na verdade mostrar qual seria essa motivação na escolha pela morte voluntária. Evandro, e como que você conseguiu chegar até esses documentos, essas cartas ou, enfim, bilhetes deixados por pessoas que cometeram ou tentaram cometer suicídio? Como que você chegou até isso? Bom, o tema da tese, na verdade, foi uma coisa que veio meio ao acaso, né? Eu estava na internet, fui abrir meu e-mail e aparecia aí nas entradas do site lá uma carta de uma pessoa famosa que tinha cometido suicídio. A princípio me interessou a leitura do documento e eu vi ali algum aspecto argumentativo interessante, né, que poderia ser analisado e tinha a ver também com as disciplinas que eu cursei e o meu interesse pela questão argumentativa. Para chegar aos documentos então, não é? Isso foi em 2009, eu localizei esse, achei que seria fácil localizar o restante, não é? A princípio eu pensei nas redes sociais da época, o Facebook, o Orkut. Cheguei até a encontrar algumas pessoas. No Orkut tem um amigo, não é? E deixou lá uma mensagem escrita. Fui até esses locais, mas a princípio não tinha como checar a veracidade ou se era uma tentativa de suicídio ou um caso de suicídio consumado. Aí então eu tive a ideia de vamos procurar inquérito policial, não é? Aí descobri que os mais recentes não estão disponíveis para consulta. Eu tive que ir um arquivo, né, onde os inquéritos são arquivados. Fui no Rio de Janeiro, pesquisei em alguns tribunais, em alguns bancos de dados. Cheguei ao Arquivo Nacional, onde encontrei a maioria dos documentos. Aí lá os inquéritos, há uma certa forma de organização, né, desses inquéritos e analisando ali pela listagem que ela tinha, nós tínhamos os casos de tentativa de suicídio e suicídio consumado, não é? E eu fui um a um tentando localizar os documentos e encontrei. E como que foi a reação da academia quando você propôs esse tema, tratar sobre o tema suicídio e analisar o texto dessas cartas? Bom, começou com a minha orientadora, né? Quando eu cheguei, gostaria de analisar a carta de suicídio, o que você acha? Não. Nossa, eu achei uma ideia super interessante, não é? A dificuldade talvez seja realmente de encontrar os documentos, mas você encontrando sem nenhum problema. E ela mesma me indicou algumas obras, inclusive da Gretchen, que falava sobre o suicídio, né? Versava sobre o suicídio. E aí, a partir disso, eu comecei a organização do estudo, a disposição dos capítulos, a forma como eu ia verificar a questão, não é? E, por exemplo, para chegar ao título, né? Revelando motivos, a princípio eu tive que fazer toda uma série de análises nas cartas para verificar o que nós tínhamos ali de recorrente ou de característica própria, né, de cada um dos documentos. E você enfrentou algumas dificuldades, até porque muitas elas eram manuscritas, né? Sim. Então a dificuldade de entender aquela letra, depois de entender o português daquele momento histórico, que dificuldades você encontrou para entender primeiro o que estava escrito? Bom, até vamos dizer assim, para localizar nos inquéritos era um pouco complexo. Por exemplo, nós tínhamos inquéritos de 1896. Se você pensar como as tecnologias se alteraram, ou até a questão da escrito à mão, máquina de escrever, então a gente já tem uma certa dificuldade aí, até muitas vezes para manusear esses documentos muito antigos, né? Às vezes, até na época a pessoa da seção lá do arquivo, ela disse, houve um incêndio, alguns documentos eles estão assim um pouco danificados, não é? Então, tinha uma dificuldade até de manusear esses documentos. Depois, a leitura, não é? Como eu disse, alguns eram escritos à mão, não é? Então, uma diferença, por exemplo, de caligrafia, o próprio português da época, né? Uma variação ali da língua portuguesa, não é? Então, dificuldade muito grande mesmo de transpor isso, por exemplo, para o meio digital, né? Digitar o que aparecia ali. Eu até coloquei alguns exemplares, não é? Mais significativos na tese, da forma como eu encontrei, mas quem for ler, por exemplo, o original vai perceber que há uma dificuldade grande lá para compreender ou entender a letra. Evandro, uma vez entendendo, ou pelo menos não na totalidade, mas compreendendo um pouco do contexto daquilo que estava escrito, o que você decidiu analisar nessas cartas? Tá. Então, entender a carta de suicídio é um pouco difícil, porque, por exemplo, existem poucos estudos, né, que vão tratar de forma especial da carta, né, em si. Então, eu não tinha uma base, o que eu vou ver, o que eu vou analisar, não é? A minha área é linguística textual, não é? Linguística de texto,
e seguindo algumas perspectivas de alguns trabalhos, eu encontrei ali, existe uma configuração, né, para a maioria dos textos, né, que a gente chama hoje de gêneros textuais, e a carta de suicídio, como também seria um desses gêneros, e também deveria ou teria uma configuração específica. Então, a partir daí, vamos identificar, então, pela hipótese, como esse documento, ou qual a configuração desse documento. E a minha hipótese inicial foi justamente que seria um documento predominantemente argumentativo e, em função disso, o suicida ele ia seguir por uma linha de justificar a ação ou dizer qual seria o motivo de ter cometido suicídio, né? Então, conforme eu fui analisando, fui lendo os documentos, principalmente aquele de 2009, eu fui descobrindo mais sobre as cartas e, a partir disso, eu organizei a tese, né? Os capítulos da tese segundo a motivação. E é sobre a análise do Evandro que a gente vai falar no próximo bloco. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não será mais escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a espoliação do Brasil, lutei contra a espoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. A Carta Testamento de Getúlio Vargas é um dos documentos mais conhecidos da história brasileira. O presidente escreveu o texto antes de se suicidar em agosto de 1954. O Em Tese fala hoje sobre as cartas escritas por pessoas que se suicidaram. O nosso convidado de hoje, o Evandro Catelão, dedicou o doutorado em letras a analisar o conteúdo destes documentos. Evandro, a gente falou um pouco no primeiro bloco sobre o suicídio, sobre o contexto e também sobre as dificuldades que você enfrentou. No final de todo esse processo, quantas cartas que você analisou e onde que você encontrou esses materiais? Bom, as cartas, elas apareciam de uma forma geral anexas aos inquéritos policiais, não é? Como eu disse, havia uma certa dificuldade até em manusear os documentos, porque eles estavam realmente assim desmanchando, né? A letra, escritos à mão, não é? Então foi um pouco complexo. Dentro desses documentos, então foram aparecendo cartas, não é? Aí, mas até dizer essa de suicídio ou não é? Eu tinha que fazer uma análise prévia mesmo. Das cartas, então, localizando essas cartas, eu parti para uma leitura, não é, prévia de cada uma delas, não é? Para algumas eu pedi a cópia. Para outras não. Então eu localizei mais ou menos, de forma geral, umas 40 ou até próximo de 50 cartas. Dessas 50, eu selecionei as que, por exemplo, as que tinham muitos problemas de escrita, que era quase impossível, né, você identificar o que tinha sido escrito, eu descartei, deixei de lado, não é? E selecionei por volta de umas 30, né, do corpus todo. Não é? As outras que não foram selecionadas, por outros motivos, não é? Tinha umas até muito lindas, assim, de alguma perspectiva, um casal que tinha cometido suicídio, e você tinha aquelas cartas de amor, não é? Que um tinha mandado para na relação entre um e outro, não é? Mas
não interessava o estudo, porque não eram cartas de suicídio, eu acabei deixando para um outro trabalho futuro, então, algo desse tipo, não é? Então, restaram aí, na verdade, umas 30 cartas das quais eu analisei. E você organizou em alguns momentos essas cartas pelos motivos, Pela né? motivação. Como que foi organizar e quais foram as motivações que mais apareceram? Então, a princípio, né, a gente já tem, como a Agreste coloca, crenças prévias, não é? Então, eu fui pelo regime de crenças da Agreste, as crenças fundadas e as crenças infundadas, para daí localizar a motivação, qual seria a motivação que o suicida teria, não é? E se ele registraria isso ou colocaria assim na carta, não é? Analisando uma a uma, eu acabei chegando a algumas classificações. Na tese, eu dividi em 4, né? O amor, os problemas financeiros e familiares, os políticos e localizei outras também que, né, seriam aquelas sem causa declarada. Simplesmente, estou matando, não interessa saber por quê, não é? E interessante, nesse último capítulo das causas não declaradas, nós tínhamos um outro regime, não cartas em si, mas bilhetes. A maioria deles, bilhetes. O suporte também, não comentei, mas foi algo bem interessante. O suporte seria o lugar onde o suicida registraria, né, escreveria o documento. Eu achei alguns registros bem interessantes, né, por exemplo, as bordas de um jornal, a receita médica, não é? Foram alguns registros bem interessantes. Alguns papéis bem bonitos, né? Também papel de carta, né? Os papéis de carta também. Papel ao maço. Papel ao maço. Então, o que eu percebi? O que tinha à mão, o que estava ali, decidimos, vamos cometer suicídio. Inclusive, esse do jornal foi um casal, não é? Então, você acaba projetando ou se projetando para o local, para a cena de realização, né? Imaginando o jornal ao lado, não é? Um outro documento que chamou muita atenção, que seria algo bem próximo ao regime do diário que nós temos hoje, não é? Ela registrou, escreveu num papel, um tipo de papel filme, não é? Seda, né? Na verdade é isso. Papel seda, transparente, vermelho. Parecia um papel de embrulho, então ela foi registrando, ela dobrou todo o papel e foi registrando página a página, verso. Então esse foi um dos mais difíceis ali de ler, não é? De fazer uma leitura, mas era um dos mais interessantes, assim, mais bonitos, claro. Eu gostei de todos, que a pesquisa, né? Na verdade, a gente acaba se motivando de alguma forma. E foi esse, né? que a pessoa escrevia para uma pessoa chamada João? Sim, foi esse daí. Ela escrevia até na borda. Se a gente transpor para o que a gente tem hoje, né, registro, por exemplo, de Facebook, internet, o blog, né, o próprio blog, ia assemelhar, se ela tivesse esse suporte na época, provavelmente ela teria registrado de uma forma assim, não é? Eu ia te perguntar também, existem estruturas ou lugares comuns ou chavões que vão aparecendo nesses textos ou não? Sim. Um dos que mais apareceram foi o perdão, né, perdão divino, faz parte, inclusive, um dos regimes de crenças, né? O suicida, ele tem uma tendência a pedir perdão ou escrever no documento, eu peço perdão a Deus, não é? E faz parte também da nossa cultura, não é? Se a gente pensar o Brasil, na cultura ocidental de uma forma geral, não só o Brasil, mas nós temos certas crenças religiosas, né? Que essa marca cristã mesmo. A marca cristã, que o suicídio não é bem visto, não é? Então, o perdão a Deus foi um dos, por exemplo, das frases de efeito que mais aparecem. Perdão a Deus, não é? Perdão à família, não é? Depois, problemas financeiros, não é? A pessoa, um empresário. Engraçado, foi bem perto da crise de 29 esse documento, então você consegue até fazer uma relação com o momento. Ele pedia perdão, mas ele não podia resistir, não é? Por exemplo, não podia viver imaginando que a família poderia passar por dificuldades, não é? Então, nesse sentido, ele comete o suicídio porque ele tinha perdido tudo. E existem documentos também que serviam apenas para uma ideia prática, como um bilhete que foi deixado para o delegado. Isso, o bilhete para o delegado. Porque eu percebi, né, nas crenças, né, você percebe isso, é interessante a argumentação do suicida, ele busca não incriminar ninguém. Ou, em outros casos, dependendo no caso ali da motivação, ao amor, ele quer incriminar, a culpa é sua. Não é? Então ele escreve, essa que eu comentei do papel de seda, em alguns momentos ela diz assim, não, você é o culpado... João, você é o culpado, não é, de eu ter escolhido, de
pela minha morte, não é? E é algo ensaiado, a gente percebe que é algo ensaiado. Nessa, ela escreveu em vários dias, então não tem uma data específica, não é? Não posso dizer que a carta de suicídio, não é uma data prévia. Em alguns eu encontrei em 2 partes, em 2 etapas, então é algo pensado realmente. E aí ela incrimina, né? Incrimina assim, colocar um peso, vamos dizer assim, não é bem incriminar, mas colocar a culpa, não é? De estar escolhendo porque você não quis me amar ou não quis casar comigo, algo desse tipo, não é? Então são várias imagens que são construídas e para algumas pessoas realmente eu deixo para a polícia para mostrar que ninguém é o culpado, simplesmente eu tenho essa motivação. No início nós falamos sobre a questão das crenças, não é? Essa alteração de padrão. Meus documentos eles vão até 1940, com 2 exceções só, não é? Depois disso, mas você percebe claramente uma alteração de perfil, né, das pessoas. Para algumas, por exemplo, elas se colocavam como se a morte a vida não faz mais sentido, não é? E a morte é algo passageiro, né? Eu vou para um lugar melhor, não é? Fugindo dessa questão religiosa, né, que nós comentamos há pouco. E você trabalha também com o conceito de ethos ao analisar essas cartas. O que é esse conceito e por que você decidiu usá-lo? Sim, o conceito de ethos faz parte do esquema retórico, né? Seria a imagem que são construídas nos textos, né? Eu aqui acabo construindo uma imagem, né? Ou você constrói uma imagem. E o suicida também nos documentos, ele vai construir uma imagem, né? Uma imagem de si, não é? Porque qualquer escritura, qualquer documento que é escrito, ele tem um interlocutor, ele tem alguém que vai dialogar com ele, não é? Naquele momento. E ele então se projeta de uma forma ou da forma que ele gostaria que o interlocutor, não é? Imaginasse fisicamente ou a forma como ele pensava. Então ele se projeta dessa forma. O ethos é isso. Para as cartas eu localizei, não é? Na verdade foi um dos pontos chave, por exemplo, qual a imagem que o suicida deseja passar, não é? Alguns, os mais recentes, a mais recente, por exemplo, ela dizia: eu quero mostrar, eu não sou louca, não é? Eu não uso drogas, eu não bebo, não é? É uma imagem, ela está construindo uma imagem, por isso eu vou ter direito, e a preocupação religiosa, não é? E por isso eu vou ter uma vida junto com Deus, não é? Nos documentos do início do século, também há essa preocupação de estar junto com Deus. Chama atenção, são vários, né? São várias questões que acabam aparecendo, não é? Mas um deles, gostaria de ser enterrada, não é? A preocupação. Havia até um tempo atrás aquela questão: suicida não poderia ser enterrado junto aos outros, né, em solo sagrado, algo desse tipo. E ela expressa esse documento: eu tenho essa preocupação. Então, a expressão religiosa, ela aparece na maioria deles. Se você fosse escolher uma dessas cartas que te chamou a atenção por algum motivo, que te marcou mais, qual seria e por quê? Bom, como eu disse, não sei se eu sou apaixonado pelo meu estudo, mas eu gosto de todas, né? A princípio, cada uma delas tem cada um dos suicidas, vamos dizer assim, ele tem a sua visão, tem a sua expressão, eles tentam apresentar de alguma forma o sentimento deles, não é? Então eu gosto de todas, mas as de amor não correspondido, elas chamam muito atenção, não é? Levam ao mito de Romeu e Julieta, né? A própria Grécia coloca isso, mas uma que realmente chama atenção é Prova de Amizade. Porque ela acaba por denunciar, não é, um comportamento da época, é um documento ali do início do século, finalzinho do século XIX, início do século XX, e ela diz o seguinte, que ela comete suicídio como prova de amizade, e ela denuncia um crime, outro crime, né? A mãe querer casar a filha com seu amante, né? Ela tinha um amante em função de uma herança, não é? Então ela denuncia essa prática, não é? E nesse documento em particular, eu acabei por ler também o inquérito, porque você tem os depoimentos, não é, das pessoas e em alguns casos a mãe da vítima não, a mãe da amiga, não é, da suicida, ela diz, deixa na verdade como inferência ali que essa amiga ela teria algum problema, não é? A gente colocar isso para a nossa sociedade mais atual, provavelmente ela dá a intenção que seria algum relacionamento homossexual, alguma coisa desse tipo, não é? Então, por exemplo, isso são uma marca social muito grande ali no finalzinho do século XIX, início do século XX, não é? Que esse documento acaba expressando, não é?
é quase uma novela, vamos dizer assim. Você começa a imaginar toda a cena, né? Até a forma como ela escreveu, até que se colocou no texto, né? Para explicar ou para, como ela mesmo coloca, para expor a situação, não é, da mãe casar a filha, não é, por interesse ou algo desse tipo. Evandro, quando você começou a estudar, tinha toda essa dificuldade de acesso aos documentos, depois a dificuldade de falar sobre um tema que é pouco trabalhado no Brasil, também pouco trabalhado na sua área. Que contribuição que você imagina que você deixou depois de fazer essa viagem toda nesse mundo e analisar tantas cartas e enfrentar tantas dificuldades para trabalhar com esse tema? Sim. Bom, eu analisei, eu falei mais ou menos 30 cartas, né? Claro, eu li outras que um momento hoje, outro não teria como analisar, etc. Mas se eu pensar no meu trabalho como uma contribuição geral, como a gente colocou no início, são poucos os estudos nessa área, não é? E se a gente projetar isso para entender um pouco melhor a situação, entender melhor como o suicida pensa, eu acho que talvez essa seja uma grande contribuição do estudo, porque você tem ali registros, não é? Então eu sei mais ou menos o que essa pessoa pensava e tentar entender um pouco melhor os casos, não é? Além do estudo da Grécia, tinha um outro estudo na década de 80 também, só que na psiquiatria, não é? Que mostra como o suicídio é realmente um tabu, não é? Que acaba prejudicando ou as pessoas achando que é um prejuízo à sociedade de alguma forma, e assim, nesse sentido. Eu acho que ele traz aí um entendimento melhor do que é o ato suicida pela perspectiva do próprio suicida. E falar sobre o assunto ajuda a entender, né? E falar do assunto, claro, sobre o assunto ajuda a entender também, não é? Um pouco melhor essa questão. Parabéns pelo trabalho, obrigada pela presença no Em Tese de hoje. Eu que agradeço o convite, a participação no programa. Muito obrigada. Hoje o Em Tese falou sobre as cartas de suicidas, documentos que foram analisados pelo Evandro Catelão, nosso convidado, durante o doutorado em Letras na Universidade Federal do Paraná. Se você quer conhecer o trabalho completo, é só acessar o banco de teses e baixar a tese gratuitamente. A programação da UFPR TV está no nosso canal do YouTube. Inscreva-se. Curta a UFPR TV também nas redes sociais. Na semana que vem eu volto para falar mais sobre o mundo da ciência para você. Tchau!